Fala, obreiros e obreiras, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jordão Alencar, estou com Alex e Rodrigo aqui para falar sobre luto. Isso mesmo, vamos conversar sobre esse tema essencial nos dias que estamos vivendo. Então já se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com todo mundo e vem com a gente conversar um pouquinho. Vamos! Mas e aí, eu queria ouvir vocês, meus amigos, o que temos a dizer sobre o luto? O que vocês entendem que seja importante considerar sobre esse tema? Eu queria começar com meu querido amigo convidado, Alex. O luto, né, é um assunto que eu acho que está todo mundo vivenciando de alguma maneira, né? Se não passou pelo luto, né, conhece alguém que passou, conhece alguém que está vivenciando isso. Ele nos traz aí essa ideia de fechamento de si, essa questão de tentar assimilar, um período onde a gente vai assimilar uma experiência que nós vivemos e que foi complicada para nós. Nós podemos dizer aí que o luto fosse uma saudade que está sendo trabalhada de alguém. E o interessante é que se a gente for buscar a palavra saudade, essa palavra ela tem terminações ela tem lá na sua raiz a ideia, né, a derivação de saúde e de saudar. De saúde e de saudade. No seu sufixo tem a palavra qualidade. Então nós podemos dizer que é um período onde tentando de uma maneira saudável, nós vamos saudando as qualidades daquela pessoa que não está mais conosco. Também. Uma solenidade, né? Uma solenidade individual, onde cada um vai trabalhando da sua maneira, né? Então, o luto, sabemos que é um período muito importante, mas nós vamos falar hoje da maneira mais propícia de vivenciá-lo, né? Para que ele não tome a nossa vida por completo e para que a gente consiga tocar a nossa vida adiante também, que é muito importante, não é? Muito importante, porque temos aqueles que vão, mas temos aqueles que ficam, que também precisam de nós, não é? Mas vamos tocar a ficha, vamos lá. Interessante você falar em tocar, Alex. Eu lembrei da música que da Axalana, do Almir Sater, que é preciso tocar em frente. É preciso tocar em frente. Para os dois campos da vida. Tanto o ente querido que faleceu, ou a gente fala desencarnou, ou o encarnado, entre aspas, vivo, né? Então, é preciso seguir em frente nos dois campos. A gente fala muito sobre isso no vídeo Morri. E agora, quem ainda não viu, pode dar uma corridinha lá, até antes desse vídeo, dá uma olhada lá, que está bastante legal, bastante dinâmico, sobre o assunto. E também é válido lembrar que a nossa ciência traz para a gente que a vivência do luto, o período, qual é o tempo que, muitos podem se perguntar, pode ser vivenciado? Em torno de 3 meses a 1 ano pode ser vivenciado o luto. A partir de 1 ano até 2 anos. Vai depender, o que a Alex falou, como cada um vivencia esse luto. Porque a autora Joana de Ângeles traz para a gente vivencia microlutos diários. O que é? Eu queria bastante uma coisa e não consegui. Eu tenho aquela frustração e eu vivencio um luto. De certa forma, não ter conseguido, sei lá, cada um nas suas objetivos da vida, mas são microlutos que a gente já vivencia. Quando o Alex traz para a gente do luto como uma forma geral, principalmente na perca de entes queridos, é relativo a isso. Nessa perca, entre aspas, que gera a saudade, porque só a saudade, quando há vivência, há afeto, por isso que há saudade. Quando a doutrina consoladora, no caso o Espiritismo, traz para a gente que a morte não existe, que a morte é uma transferência de planos existenciais, e que a vida continua também para o outro lado, entre aspas, outro lado, outra dimensão, melhor dizendo, é que a gente traz aquele vídeo Morri agora, ou a gente também pode pegar a obra Nosso Lar. Existe o filme Nosso Lar, e cada um pode pegar e ver e assistir, quem ainda não assistiu. A obra do livro também é magnífica, a gente recomenda ler ela, que vai dar-nos conforto de que a vida continua, que nosso ente querido, embora esteja falecido, a vida vai continuar, progredir em vários planos.
Mas diga aí, Jordan. Então é muito importante tudo isso que vocês falaram, da saudade, da importância de respeitar a morte. Então, uma das coisas que eu gostaria de já deixar para o nosso bate-papo é o entendimento de que nós devemos trabalhar dentro de nossos corações a aceitação da morte. Porque tudo que nasce na Terra vai morrer. Então, essa é uma certeza que a gente tem ao nascer, né? A cada dia que a gente passa, a gente tem mais dias na Terra e menos tempo na Terra. Mais ou menos é uma lógica bem filosófica, meio doida, mas é algo a se pensar. E diferente de ser algo que precisa ser melancólico, triste, macabro, como a gente tem a tendência de associar a morte a essas palavras, isso pode ser uma possibilidade de reflexão mais aprofundada, porque vamos parar para pensar. Por exemplo, o corpo ele não tem condições físicas, biológicas de permanecer em funcionamento eternamente. Por exemplo, as nossas células elas são fruto de renovações constantes. A memória celular faz esse papel, né? Morrem mais células e nascem outras e continuam o serviço daquelas que elas substituíram, futuramente vão ser substituídas por outras e assim por diante. Então é uma reflexão muito importante, o entendimento racional prático de que, primeiro, a morte ela é parte da vida e está tudo bem. E segundo, tudo na natureza caminha para uma transformação, caminha para uma certa renovação, porque os processos químicos e biológicos eles são frutos da lei da natureza. Então, a lei da natureza material, ela é também lei divina. A gente não pode agir contra a natureza da vida na Terra, que é o que nasce morre. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a gente trabalhar bem com o luto o seguinte: a aceitação de que a morte é um processo que acontece. E aí, quais são as consequências desse processo para mim, enquanto pessoa, enquanto ser? Essa é uma ótima reflexão, né? O que vocês pensam sobre isso? É importante trazer essa reflexão quando vem o luto, quando acontece isso. É um momento, realmente, às vezes dá uma paralisada e a gente começa a refletir na importância da vida. E na realidade, aconteceu o fato da morte, mas a gente começa a pensar na vida, na nossa vida, na vida do ente que partiu. Então, de certa forma, o luto nos chama a atenção para a vida. Então, por isso que a ciência nos traz que, se ficarmos muito tempo nesse estágio, que é um estágio de luto, pode se transformar doença, patologias. Que tipo de patologias? Aí tem diversas do campo mental, desde disfunções orgânicas, né? Próprio vai causar ansiedade, vai taquicardia e por aí vai, diversos, mais diversos mesmo, porque Sim, isso mesmo. Só um ponto. toca o As bonde. disfunções mentais, elas produzem efeito no corpo físico, né? Então é importante se atentar. Pode continuar. Isso, e aí como é que eu vou estar vivenciando? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece no processo de luto? A gente começa a ignorar, porque ouvimos desde muito cedo que ficar chorando por períodos e períodos é frescura. Então, muitas vezes, a gente não quer admitir para a gente que aquela dor está batendo. Se aquela dor bate na gente, é porque nosso próprio organismo, digamos assim, está nos avisando. Tem um problema aí que precisa ser tratado. Nosso próprio mecanismo que a gente fala do inconsciente traz aquele negócio para fora que estava bem escondido debaixo do tapete. Essa vivência aqui, você tem que lidar melhor com ela. Mas como é que eu lido melhor com ela? Quais as formas? É aí que a gente precisa buscar ajuda dos médicos da terra, da medicina, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, porque vai precisar muitas vezes dos dois. É necessário ter essa coragem consigo mesmo. Eu preciso de ajuda, então vou buscar ajuda. Seja você lá, por exemplo, na casa espírita, na sua igreja, onde você tem esse encontro de ideias espiritualizantes falando também de pedir ajuda. Então é necessário. O luto, às vezes, é a pausa que a gente precisa para trabalhar demandas interiores da gente que a gente vem escamoteando, como diz a mentora espiritual Joana de Ângeles.
que fala bastante disso no livro Crises Existenciais, no capítulo sobre morte. A gente coloca para debaixo do tapete diversos conflitos, e às vezes quando acontece um abalo desse, uma morte do ente querido, é que traz a volta e a luz da consciência aquilo que a gente vem negando a si mesmo e tem que ser resolvido. Muitas coisas precisam ser resolvidas, elas vêm à tona no momento do luto. Nós podemos dizer que o luto, ele é um encerramento de ciclo. E quando nós estamos frente ao caixão do nosso ente querido, quando nós estamos frente àquele momento, né, aquele cerimonial, aquele momento que antecede o cortejo, o enterro, nos passam muitas coisas na cabeça. Mas esse encerramento de ciclo, quando nós conseguimos verificar de uma maneira mais profunda, nós vamos perceber, né, que esse encerramento de ciclo ele é diferente para cada pessoa. Para aquelas pessoas que não possuem, de repente, uma vivência mais espiritualizada, ele é um encerramento da convivência e da vida de alguém. Para aquelas pessoas que possuem uma vivência mais espiritualizada, ele pode significar um encerramento da existência física de alguém. Para aquelas pessoas que de repente não tiveram uma vida de muita, uma convivência tão saudável com alguém, ele pode simbolizar o término, né, o término das oportunidades que essa experiência física deu de reatarmos uma expressão de carinho. Mas o luto, ele vai nos trazer sempre a ideia de que um ciclo está se encerrando. Mas o que nós podemos, né, trabalhar nessa questão do luto é aquela fala de Jesus muito expressiva e que muitas vezes é mal interpretada. Deixai aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. E quando Jesus nos traz isso, né, Cair Bar Schutel fala sobre isso com muita propriedade. Ele nos fala que os mortos que Jesus falando, né, deixar os mortos o trabalho de encerrar os seus mortos, isso é trabalhado muito bem, muito bem. Essa passagem ela é até intitulada como as duas mortes, né, porque temos a morte física, temos aqueles que lidam muito com a questão da morte física, que é o encerramento da vida física, e temos aqueles ao quem a morte chegou antes da morte, a quem a morte chegou antes do desencarne, que são as pessoas que lidam muito com a questão material e acabam morrendo para a verdadeira vida, que é vivenciar a existência junto das pessoas, né? Aproveitar a existência junto com a pessoa. Nós podemos dizer que o luto, ele nos traz a reflexão, e eu acho que todo mundo, no momento que se depara com a morte de alguém, pensa, por que eu não vivi mais com essa pessoa? Por que eu não aproveitei? Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? O luto, nós podemos dizer que ele tem uma força psicológica que é encerrar um ciclo de negação das nossas próprias imperfeições. Eu preciso parar de postergar para amanhã aquilo que eu poderia ter dito hoje. Então nós podemos dizer que esse ciclo do luto, ele vai se extinguindo conforme nós vamos aprendendo a amar mais, aprendendo a nos doar mais. Mas aí já vem a doutrina espírita, que é esse consolador maravilhoso que nos diz, olha, não te apega tanto a esse corpo, porque a vida continua e nós vamos nos reencontrar. Nós vamos seguir essa estrada, não é? E a maravilha é isso. Eu tenho uma avó adotiva, mas ela é a mãe adotiva da minha mãe. Então, eu não tive muito convívio com ela, não tive tanto convívio. Mas depois que ela desencarnou um dia, eu fui fazer uma prece, até, né, pedindo desculpas a ela por não ter convivido tanto, aquela coisa toda, né? E eu estava sentadinho assim, na mesa do computador, e eu pensando nela, eu disse, puxa vida, não tive tanto tempo de experienciação, não vivi tanto com ela, mas eu lembrava algumas coisas muito positivas. Aí eu fechei os olhos, fui fazer uma prece, e aí quando eu pensei nela e fui fazer uma prece, eu senti que alguém me abraçou. Aí eu disse assim, puxa vida, agora, depois que ela está sem corpo físico, eu tive uma experiência muito mais forte com ela do que quando ela estava viva. E é claro, esse
é um prazer que somente quem acredita na vida após a morte consegue ter de maneira lúcida. E o quanto nós estamos sendo convidados agora a experienciar essas ideias, não é? Experienciar essas ideias porque muitas pessoas estão passando pela ideia do luto. E o convite é, será que eu quero passar por essa ideia, por essa experiência do luto com as outras pessoas que virão, da mesma maneira que eu quero passar, que eu passei com esses que estão comigo, né? O luto talvez seja um grande convite para que a gente aprenda a amar mais, a amar melhor e amar com qualidade as pessoas, né? Amar muito mais. Poderemos dizer que teremos muito menos para nos arrepender e para nos culpar, como nós falamos no outro vídeo lá, né? Para nos culpar. Teremos uma vivência sem culpas, o que vai nos gerar um momento de transição do luto muito mais suave. Muitas vezes o que fica no luto é a sensação de não ter vivido tudo o que vivíamos, né? Mas aí está a doutrina espírita que nos ajuda a compreender que teremos mais uma oportunidade. Sei o que vocês acham. Caramba, bicho, depois dessa... mas não só teremos uma, teremos diversas outras, inclusive no mundo espiritual, porque assim quando... não sei se vocês concordam, mas quando a gente nasce nesse planeta, vão existir diversas pessoas lá na maternidade, torcida organizada, faixa, esperando o fulano chegar, esperando o Jordão chegar. Aí tem aquela alegria toda, aí Jordão nasceu e manda, hoje filma, manda, bate foto, manda pelo zap da família, todo mundo já fica conhecendo, né? Aquela alegria danada, e é realmente, né? Você poder gerar uma oportunidade ao outro de experimentar essas coisas neste mundo. Mas aí também, quando a gente desencarna, assim quando também a gente engana, não vai ficar também, aqueles que nos precederam vão estar lá à toa, sentados no vizinha? Não. Se há laços de afeto realmente, é lógico que eles vão nos aguardar e nos aguardam também do outro lado da vida. Vão lá nos receber com maior alegria, faixa se precisar também, vai soltar rojões de alegria por aí, vai lá. Também, fulano está de volta, é um sobrevivente, está de volta, aí ainda vai falar, fulano, você demorou, hein, cara, não dá para ser mais rápido, não. Ainda vai falar isso, mas acontece aqueles que estão de bem com a vida, aqueles que souberam vivenciar essa experiência de uma forma positiva. É lógico que ninguém está desamparado na espiritualidade, caso desencarnar, caso não teve essa vivência toda. É lógico, vai ter algumas espécies de uma transição de sofrimento, pode ser que porque há pessoas e pessoas, mas mesmo assim, mesmo na dor, está aqueles amigos espirituais que nos precederam, que reencarnaram às vezes até junto com a gente, vai estar lá nos ajudando, para que nós possamos ter o equilíbrio de voltar, não voltar, mas estar no equilíbrio de uma vida espiritual, de estar reabraçando e reencontrando esses entes queridos. Porque, aliás, nunca deixaram de fazer falta, porque nunca foram embora, estão sempre conosco. E assim acontece. É lógico que nem todo ente querido que desencarnou agora, por exemplo, vai ter condições de nos ajudar, realmente ajudar. Então, é muito importante a forma de nos vivenciarmos desse luto. Por quê? Porque o que eu quero falar? Que a maneira que a gente vivencia também pode afetar o outro que recém desencarnou. E essa forma de afetar o outro recém que desencarnou ou faleceu, que eu quero que o Jordão aborde. Esses dois corações, de um lado de cá, outro lado de lá, como é que funciona essa sintonia entre os dois, Jordão? Vou te puxar para a tela grande. Então, muito bem, é uma ótima pergunta isso, porque, como foi dito, a morte e, consequentemente, o luto é uma forma de lembrar que a vida precisa valer a pena, né? E a partir do momento em que a gente está diante de nós mesmos, como se estivéssemos olhando no espelho da alma, quando vivenciamos a morte de alguém querido, vivenciamos o luto, a gente é convidado a ressignificar o olhar sobre a própria vida, o olhar sobre nós mesmos. E dependendo dos resultados dessas reflexões, de como a gente está se sentindo nessas reflexões, isso afeta bem ou afeta mal aquele que está do outro lado da vida.
E aí é legal trazer essa reflexão, porque é uma reflexão muito consoladora da doutrina espírita, que é o seguinte: a dor da morte, a dor do luto, ela alcança todo mundo. Não importa se você é rico, se é pobre, nenhum ser humano, por mais que tente, consegue driblar a morte. E a gente vê que muitos tentaram, né? A ficção científica está aí mostrando isso, por exemplo. E o luto Pode é falar. dos dois lados da vida, né, Jordan? Exato, o luto é dos dois lados da vida. E por que eu estou dizendo desse sentido? Todo mundo sente dor da morte pelo simples fato de que todo mundo, pelo menos, ama alguém, ou tem um apego com alguém. Agora, a grande questão é que a doutrina ela não despreza a dor das pessoas. Ela não diz que é frescura, que você acredita na vida após a morte, não pode sofrer por isso. Pode sim. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo natural da mente. Ô, Um Jordan, processo de. Pode falar. eu não sei tu, mas se eu morro, tu tá no meu enterro e eu te olho e tu não tá chorando, eu fico bravo contigo, pô. Vou puxar isso sua mesmo. perna. Seu pé. Seu desgramento. É por aí, sabe? É um sinal da dor. Essa dor é um sinal do amor que ficou com a gente. Mas aí tem uma grande reflexão nesse ponto que a gente tem que botar em mente. Será que a gente não está se revoltando demais? Às vezes? E essa é uma reflexão que cada um vai fazer consigo. Vamos pegar esse momento que a gente está vivendo. Está todo mundo passando por perdas de pessoas queridas. Infelizmente, batemos mais de 350 mil pessoas desencarnadas por conta da Covid. E isso é um processo doloroso. Mas é como a gente discutiu anteriormente. Existe um determinado limite em que a dor deixa de ser sadia, porque a gente está se apegando a ela. E quando a gente se apega à dor, isso traz consequências também para quem vai. Porque quem vai, muitas vezes, não consegue se desvincular desse pensamento que a pessoa emana para ela e fica agarrada naquele espaço, naquele ambiente. E uma grande reflexão que a doutrina espírita traz é um efeito de comparação, por exemplo. Imagina que vocês estão cumprindo pena, porque o corpo para o espírito é como se fosse uma prisão. E aí chegou a hora dele ser libertado mais cedo. A gente vai se revoltar porque chegou a hora dele se libertar mais cedo, porque eu quero que ele fique aqui comigo sofrendo durante o resto da minha vida, para eu poder ir junto com ele. Ou um outro exemplo que a doutrina espírita traz imaginemos que a pessoa ela tem que fazer um tratamento em outro país, onde ela vai ter melhores condições de ter sucesso. Ela vai ter que se mudar para um outro país. Vamos trazer para a nossa vida cotidiana, às vezes não tem doença nenhuma, às vezes ela simplesmente vai se mudar para a Europa, para a Ásia, lugares distantes, porque é uma oportunidade ótima para ela. A gente vai ficar triste. Essa separação dá a tristeza. Mas será que a gente vai se revoltar, bater o pé e dizer não quero, não quero, não quero, não quero? Como é que isso afeta a pessoa? Será que a pessoa que a gente tanto ama... Pois é. Fala, não, então vai, aí não quer. Tem isso. Exato. Então, resumindo, para não ficar fazendo palestrinha aqui, tá tudo bem sentir o que se sente. É maravilhoso parar para refletir sobre a própria vida. Mas será que a gente não está se apegando demais às pessoas por ter uma visão muito apegada à matéria? Então, essa é uma grande reflexão, né? Se a gente tem uma visão apegada à matéria, infelizmente, a gente vai afetar muito o outro. Às vezes, a gente vai fazer o outro sofrer sem que precise. Porque a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, como a gente vive falando, né? Ô, Alex, nessa dor que bate dos dois lados da vida, que o Jordan bem trouxe, como a gente pode, digamos assim, quem está do outro lado, entre aspas, recebendo aquilo, essas emanações, às vezes não tão sadias, o que ele pode fazer? Vamos pegar do outro lado, então. O que se pode fazer lá na espiritualidade? Vamos abranger um pouquinho desse luto. Vamos lá. Então, só aproveitando aí para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, se vocês quiserem colocar aqui embaixo depois, tem uma passagem, uma citação que André Luiz faz no livro Obreiros da Vida Eterna,
que se chama A Morte de Dimas. Foi retratado muito bem num Espetacular. canal espetacular. Então, quem quiser assistir o vídeo, tá no canal da TV Mundo Espiritismo, Mundo Espírito, uma coisa assim. Eu mando o link e depois o Guri coloca aqui embaixo. Recomendo que assistam, que vai ajudar a ilustrar depois o que acontece, né, nesse intercâmbio entre o nosso pensamento, entre o que a gente faz e com a pessoa que está desencarnando ou que desencarnou. Não é? A nossa força enquanto encarnados é muito grande, inclusive a que a gente exerce sobre os desencarnados. Não é? Mas essa questão do luto, ela vai mexer com os dois lados da vida. Não é? Por quê? Porque o desencarnado que está lá do outro lado, ele também vai ter esse sofrimento muito grande. Por quê? Né? Porque ele vai sentir tudo que está partindo daqui. Vamos pensar assim, ó. Quando você tem alguém que você gosta muito, vamos pensar em relação de mãe e filho, né? Relação assim familiar. E aí o filho está na escola, caiu e bateu a cabeça. E está caído na escola. E aí, naquele horário, a mãe sente um negócio e liga para a escola. E, nós íamos ligar agora, o seu filho caiu, não sei o quê. Imagina se nós temos esse vínculo energético, essa ligação energética entre dois seres que ainda estão no mesmo plano, mas é uma ligação extracorpórea, que não tem nada de sobrenatural nisso, nada de sobrenatural, que nós vamos conhecendo os processos do pensamento, nós vamos compreendendo que isso é muito normal, os processos de ligação pelos sentimentos, pelos pensamentos, é muito normal. Então, se nós temos esse vínculo, agora imagina quando nós temos essa ligação mental com alguém, essa ligação de sentimento com alguém durante toda a vida, essa pessoa desencarna. Quer dizer que morre o amor que nós temos pela pessoa, morre o sentimento? Não morre, né? A pessoa continua recebendo isso e a gente vê isso aí, eu acho muito bem retratado naquela série do Violetas na Janela, não é? Tem isso muito bem retratado, se eu não me engano. Também. Também, não é? E aí a pessoa do outro lado recebe isso, mas ela recebe tudo que a gente envia. E claro, a pessoa que está do outro lado, ela vai precisar da nossa assistência para lidar com o período da sua morte. Então, o encarnado tem um papel fundamental. Nós vemos isso, um trabalho que é feito lá no nosso lar, nas chamadas câmaras de regeneração, onde as pessoas precisam aprender a lidar com esse processo. E temos lá, né, aquele camarada que ficou muito... Temos lá várias histórias. O camarada que ficou chateado por questão da herança que ficou e as pessoas estão lidando de uma maneira errada com isso. O outro que era muito apegado ao corpo físico e agora tem as impressões do corpo físico como lhe perseguindo, como se fosse um monstro. Temos ali, né, os outros que acreditavam que a morte era o terminar tudo e ficam dormindo. Então, as emanações que nós fazemos daqui de carinho, dizendo para a pessoa, isso é muito importante que nós façamos, né? Estamos pensando na pessoa, pensamos com gratidão e dizemos, espero que você esteja bem. Né? Nós estamos bem, estou torcendo para que a sua jornada agora seja muito feliz, porque isso chega no coração do outro. Vamos fazer aqui de forma poética o coração. Então vai chegar nesse camarada, esses nossos sentimentos, vai chegar aos nossos pensamentos. Então, como o Rodrigo bem falou, a maneira que nós trabalhamos o luto aqui, né, e o Jordan já falou também, vai gerar um trabalho de ou apoio espiritual ou obsessão espiritual. Né? Então, talvez o melhor sentimento que nós possamos ter, não é, meninos? É a gratidão pelo tempo passado com a pessoa. A gratidão pelo tempo passado e na nossa intimidade, partindo de nós, para que o outro tenha a certeza de que está tudo bem e está tudo certo. Vamos continuar vivenciando a vida e vamos reencontrar mais gratidão e passando para o outro segurança, né? Para que o outro se sinta seguro. Porque o que mais atrapalha o luto para o outro que foi é o medo de ter deixado a pessoa aqui sozinha. O que vai ser do outro, o que vai ser... Não, né? Não vamos esquecer que quem cuida de nós é Deus. E Ele segue cuidando sempre. Sempre, né? Deus está sempre no comando.
É como o Jordan trouxe, é como o ente querido for morar em outro país. Embora que o celular lá no plano espiritual ou astral não vai ter o zap zap assim. É lógico, há como dar recados de lá, é sempre de lá para cá. O telefone, Chico sempre diz, telefone toca de lá para cá. Há recados? Há diversos casos espirituais que tratam sobre o assunto. Mas o mais importante do que o recado espiritual que o ente querido possa trazer é nós verificarmos em nós essa necessidade de auto nos espiritualizarmos. Que aí essas dores do mundo não vão bater tão forte, pode bater, mas não será uma pancada tão gigante. A gente conseguirá sair desse luto de forma mais rápida e melhor do que rápida, de forma mais fortes do que nunca, mais experimentados. Curtiu esse vídeo? Compartilhe logo com os familiares, com o vizinho, com a vizinha, para aquele amigo que está enlutado. Quem sabe essa mensagem pode chegar no coração e ajudar a libertar almas. Este propósito. Não esquece também de curtir. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque ao curtir o vídeo, o algoritmo entende a relevância desse vídeo e faz ele chegar e aqueles também que necessitam. Vamos trocar ideias aqui nos comentários. É aberto a isso. Está passando por dificuldades? Deixa aqui também no comentário. Vamos tentar ajudar de alguma forma. A gente sempre agradece. Fomos!